Boa noite, gente. Boa noite ao pessoal que vai acompanhar pelo Facebook também. Sejam todos bem-vindos de hoje à nossa casa. Antes de iniciar, eu queria dar um recadinho. Vocês viram ali que está tendo um bazar da casa. Ele iniciou hoje. Feira, né? Feira de artesanato. Certo. Feira de artesanato. Corrigindo. Começou hoje e vai até o Natal. Então, eu já vi que tinha bastante gente ali. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Bastante coisa bonita, coisa para o Natal, amigo secreto, coisas para decoração de casa, enfim. Tem bastante coisa bonita ali. Então, convido vocês para darem uma olhadinha depois. Tá bom? Então, vamos todos relaxando, acalmando os ânimos, desligando o pensamento das atribulações da vida material, da correria do dia a dia, de todos os nossos compromissos, e dedicar este momento ao nosso alimento espiritual, que todos vêm buscar nessa casa. Agradecemos a presença da espiritualidade benfeitora, que permanece desde o início da manhã, já preparando o ambiente para a preleção do Evangelho da noite de hoje. Então vamos todos com o pensamento a Deus, nosso Pai, nos ligando a Ele e pedindo que nós possamos ser beneficiados, não só com a mensagem da noite de hoje, mas também com a presença e a vibração dos amigos espirituais que se fazem presentes nesta casa. Todos nós já somos tratados desde o momento que aqui adentramos. E que a espiritualidade também nos auxilia a conduzir a explanação da noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cairmos em novos erros, e nos livra de todo mal, que assim seja, e graças a Deus. Só vou pedir para alguém isso. Muito obrigado. Para a música, bem? Pessoal, como foi anunciado hoje, o tema é sobre o materialismo. Eu estava meio sem ideia do que da gente montar as palestras, porque a gente fala de muita coisa, né? E acaba, às vezes, a gente fica meio sem tempo. E a gente tem um estudo na segunda sobre suicídio e loucura. E uma das principais causas do suicídio e da loucura é o desconhecimento da vida futura, da vida espiritual. E tudo isso está baseado no materialismo. Materialismo é a consideração que nós temos apenas e tão somente pela dimensão física da nossa existência. Para muitos de nós, eu diria que para a grande maioria, o paradigma existencial se baseia quase que exclusivamente ao corpo. Desde a concepção do que nós temos, do que nós somos, muitos acreditam que são simplesmente o corpo de carne e osso. E nada mais. Então nós dedicamos a vida, limitamos a vida ao período da encarnação, entre o berço e o túmulo. Que nós sabemos, diante dos conhecimentos que nós temos hoje, através da doutrina, que é um período muito curto perante a eternidade. O tempo que nós passamos na Terra, seja 70, 80, 90, 100 anos que seja, é nada comparado à vida espiritual e à eternidade. Então nós limitamos só ao período da encarnação.
e nos dedicamos quase que exclusivamente ao corpo, às necessidades do corpo, à alimentação do corpo, aos cuidados do corpo, tudo que é relacionado ao bem-estar, ao conforto material. E cada vez mais nós vamos desenvolvendo os interesses nesse sentido, buscando às vezes não só um mero conforto, mas além, focando a nossa existência única e exclusivamente na questão da aquisição de bens materiais. Porque quando a realidade é o corpo, não importa o que acontece depois da morte. Não se pensa. E esse é o grande problema do materialismo. Quando a gente limita e não enxerga nada além da morte, a vida física ela ganha uma dimensão grande, tão grande, que ela passa a ser quase a única preocupação do espírito encarnado. Uma coisa tem que ficar muito clara. Quando a gente fala de bem-estar, conforto, cuidado, nós não estamos desmerecendo qualquer tipo de conduta nesse sentido. Porque nós não apoiamos, e não é certo, o desmazelo, o mau cuidado, a falta de conforto, a fome que existe, toda a gama de dificuldades que abarcam a realidade material. Porque quando o espírito se mostra cuidando do seu corpo, preocupado com o seu corpo, com a sua alimentação, com a sua saúde, com o seu conforto, é sinal que ele é um espírito disciplinado. Mas há uma diferença muito grande entre se preocupar com a saúde do corpo, com a sua alimentação, com o seu conforto, e se identificar quase que inteiramente apenas a sua dimensão física da sua existência, esquecendo do resto. Quando a gente considera somente o período da encarnação, que ela ganha essa importância, nós perdemos também do lado moral. Porque se não há nada após a realidade da vida aqui na Terra, a moral perde o sentido. O bem perde o sentido. Ora, por que nós vamos ser bons, cuidar uns dos outros, dividir as nossas coisas, fazer o bem, não sermos egoístas, não sermos orgulhosos, se tudo vai acabar com o corpo? Se tudo morre ali, naquele caixão, por que eu vou fazer o bem? Não tem sentido. E esse pensamento, que é o mais complexo, o mais dificultoso de a gente tirar da nossa cabeça. Porque nós estamos mergulhados de tal forma na vida física, nas preocupações do dia a dia material, que nós não pensamos nisso. Isso passa. A gente nem se preocupa. E é levado pelo turbilhão de acontecimentos que vão ocorrendo ao longo dos dias, dos anos, dos meses, e a gente esquece totalmente. Porque isso não é uma preocupação. Ninguém nem gosta de falar de vida após a morte, de morte. Deus me livre de falar de morte. A gente fala de morte, parece que já vai desencarnar. Naquele momento. Tanto medo que a gente tem é reflexo do pensamento materialista. E, além disso, tem uma dimensão social e econômica ali. Nós vamos buscar lá no materialismo histórico de Karl Marx
e todos, muitos pensadores concordam com isso, que o nosso comportamento é definido pela posição material, pelas necessidades materiais que nós temos, excluindo completamente as outras questões, principalmente ligadas às emoções e aos sentimentos, que são as mais importantes. O ser humano não é só estômago. E nós vamos lá também, no Evangelho, encontrar, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus ou a Mamon. Mamon é a referência que se tem sobre os interesses materiais. O dinheiro, a posição social, o status, a ideia de prosperidade. E Deus. E Jesus disse que não dá para servir Deus e a Mamon. Realmente não tem como. Não dá para casar ganância com os ensinamentos do Evangelho. Porque se pressupõe, quando você busca, os ensinos que estão ali, principalmente o desapego da sua vontade. Porque você vai começar a pensar, pelo menos pensar, no benefício de outra pessoa. Então não dá para ser ganancioso. Então, não dá. A vida não acaba com o túmulo. Nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Vamos passar por inúmeras encarnações, inúmeras experiências na matéria, mas todos os corpos que nós habitamos até então já acabaram. Toda a personalidade que existiram com os corpos também devem acabar como eles, porque nós somos espíritos imortais. A personalidade, a persona que o indivíduo vive. No meu caso, meu nome hoje é Rafael Demarco Montanheiro, tenho 36 anos, meu CPF é X, moro no endereço tal. Isso acaba com o corpo. Você não é, você está. Porque nós somos espíritos imortais. Espírito imortal busca viver a lei do amor às leis de Deus. Porque se a gente não vivencia as leis de Deus, nós não só ficamos para trás, nós sofremos. Então a realidade para o espírito imortal não é só a preocupação com as contas, com os boletos. Com o que eu vou fazer no meu trabalho na semana que vem. O espírito imortal tem a preocupação de como eu estou convivendo com a pessoa que está no meu trabalho. Como eu convivo com a pessoa que está do meu lado, no meu lar. Como que eu trabalho, vivo as minhas emoções, os meus sentimentos com os outros. Qual a minha relação com as coisas materiais? Será que eu estou utilizando, porque tudo que nós temos, inclusive o nosso próprio corpo, é empréstimo divino. Nada é nosso. Para aprimorar o meu espírito, ou eu estou mergulhado na matéria, nesse turbilhão, simplesmente buscando tirar vantagem de alguma coisa para me ver numa situação material melhor. O período é muito curto que nós estamos aqui, não compensa dar uma derrapada dessa, porque nós vamos gastar muito tempo depois para consertar. Muito tempo. Deixa eu fechar agora.
E aqui tem uma coisa interessante. No item 11 do Evangelho, nesse capítulo 16, os Espíritos, falam, deixam uma mensagem a respeito do emprego da fortuna. Geralmente fala fortuna, nossa, eu não sou rico, como que eu vou fazer alguma coisa, ajudar alguém, eu não tenho possibilidade. Mas não é isso. Você não precisa ser milionário para fazer as coisas. O emprego da fortuna é o emprego dos seus bens materiais, do seu dinheiro, do seu tempo, que é mais valioso hoje do que o seu dinheiro. E eles dizem o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto. Vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que vendeis vossa alma para possuir tesouros, porque podem levar-vos acima dos outros homens e vos dar o gozo das paixões. Aqui é que está. Quando a gente tem muito acesso às coisas materiais, aos bens materiais, é um perigo para o espírito. Aliás, Jesus deixa muito claro que o conforto, só o conforto, ele não falou nem da parte dos bens materiais, o conforto é perigoso para o espírito. Com o conforto a gente acomoda, esquece as outras coisas que são importantes, a gente vive indiferente à necessidade dos outros, a gente não olha para o outro. Quando a gente está muito confortável, as coisas estão dando muito certo, a gente esquece de Deus. Esquece. Mas não é esquecer de ir no centro, fazer prece, não. É esquecer de tudo mesmo. A gente não faz nem bem. Que a gente acha que a gente está assim, na crista da onda. Tá voando. Só que a gente esquece que tudo que a gente passa aqui também é provisório. Uma hora você pode estar mesmo na crista da onda. Outra hora vem uma pedra no meio do caminho, você leva um tropicão e você tem que começar tudo de novo. Então é bom a gente se apegar ao básico, que é fazer bem feito com pouco. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tende pressa em vos libertar do jugo que vos oprime, pois chegará o dia em que Deus, justo e severo, irá dizer-vos: o que fizeste, administrador infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras só usaste para tua satisfação pessoal. Então, tudo que a gente tem como na condição de depositário divino. É um empréstimo. Deus concede por um tempo. O corpo nós vamos devolver ao mundo, ao planeta. Os bens vão ficar aqui. O que nós temos é para ser utilizado não só para atender às nossas necessidades físicas, que são justas, como eu disse no começo, mas também para o aprimoramento do nosso próprio espírito. E a gente nunca pode esquecer, espírito se aprimora tanto pela inteligência quanto pelo desenvolvimento dos sentimentos. Então o que nós temos é para a gente fazer o bem para nós e para os outros. Quando a gente tem alguma coisa que a gente pode dividir, e você sabe que tem uma pessoa que está passando necessidade, e você sabe daquilo, é o momento. Você vai lá no seu guarda-roupa, vai lá na sua despensa e dispõe. E lembra que tudo é empréstimo. Talvez numa outra encarnação, você esteja na condição daquela pessoa. Hoje a gente pode estar muito bem, mas a gente não sabe do futuro. A gente não sabe as lições que a justiça divina nos reserva. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna?
procurai a solução desse problema nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. O maior mandamento de todos. Você não gosta que façam algo a você, não faça. Faça tudo que você gostaria que fosse feito a você. Tudo que esteja ao seu alcance. Não se preocupe em chamar a atenção de ninguém. Ou buscar perfeição nos seus atos. Porque perfeição sobre a terra não existe. Se você vai estender a mão a alguém, faça discretamente. Ninguém precisa saber. Faça o seu melhor. Sabendo que a gente não é perfeito, não vai virar anjo um dia para a noite. Não vai ninguém colocar numa rede social para destacar que você é uma pessoa caridosa. Acuda quem precisa. Simples e assim. Objetivamente. Que seja como uma moeda. Não interessa o que a pessoa vai fazer. A consciência é dela. Se vê um mendigo na rua e vem, tio, dá uma moeda. Dá. Se ele for no bar beber pinga, o problema é dele. Você faz a sua parte. E ele vai se encarar, que vai ver depois o que ele fez. A existência é dele. A responsabilidade é dele. O que a gente não pode é ficar preso com aquela fissura em guardar dinheiro. Que olha, gente, eu vou falar a verdade, agora não é nem nada a ver com a doutrina. É profissional isso. E eu faço para você. Tem gente que sabe, vai saber disso também. Eu faço inventário. Gente, não tem nada mais triste do que isso. A pessoa viveu ali, amealhou alguns bens, aí às vezes nem desfrutou, e tem lá um tanto de filho, e quando desencarna, vira aquela confusão que não dura um ano, não dura 2, 3, 10 anos. Ali inventário dura quase 20 anos. Eu tenho inventário último que eu vi, até agora não acabou, é de 1975. 50 anos, quase 50 anos. Briga de... Então você ajunta dinheiro, os outros ficam brigando depois. No seu nome, viu? Para arrumar confusão. E não usa, né? Porque tem esse aspecto também. Tem gente que esbanja, que não consegue, é consumista. Não consegue se controlar. Mas tem aquele outro materialista que é o contrário. É o sovino. Que quer guardar, acumular. Eu não lembro qual é o livro de André Luiz, eu acho, não tenho certeza. Eu acho que é Os Mensageiros, se eu não me engano. Não sei. Alguém pode depois me dizer como você, Maria Angela. Antônio Olímpio. A história do Antônio Olímpio. Mensageiro? É o personagem do livro Os Mensageiros que desencarnou. Só que durante a vida dele foi exatamente assim, sovina. Acumulou aquele monte de bens, acho que era fazendeiro, se não me engano. Um monte de bens, comprava bens escondidos da esposa. Comprava as coisas escondidas. Naquela época, acho que era, né, muito mais fácil, mais simples as coisas. E desencarnou. E os filhos ficaram em cima daqueles bens. Se eu não me engano, tem até uma questão de morte aí por briga de herança. O irmão matou o outro. Matou o outro por causa da herança. Aí junta-se tudo isso, uma obsessão no espírito perseguidor. Ação e reação. Isso. Achei que era mensagem.
Então, olha que situação. Conquistou bens que não precisava, porque você tem uma casa, um carro, você não precisa. Você quer ter 200 casas? Você tem o quê? Uma creche de filho? Para ocupar tudo isso? Para quê? Não usa, vai causar confusão, vai comprar as coisas escondidas da mulher ou do marido e depois ainda arruma uma encrenca com herança. Não tem, gente. E a gente gosta, porque infelizmente o poder financeiro também é poder. E a gente fica fixado nesse tipo de coisa. E acha ótimo e lindo, tá? Por cima dos outros. O dinheiro dá aquela visão, né, distorcida, que a gente é melhor que os outros. Isso é muito triste. Porque é o esquecimento total de que a gente é um espírito imortal, provisoriamente encarnado num corpo que vai morrer. Caixão não tem gaveta, minha gente. Não tem gaveta. E a gente vai deixando o coração esfriar, esfriar, esfriar. Fica indiferente. Não liga mais. Só o que te interessa. Você só tem visão por aquilo que te traz algum benefício, alguma vantagem. O coração esfria. De tal modo que a gente gasta encarnações resgatando coisas. Tudo isso de forma desnecessária. Apego. Como nós sabemos, somos instruídos, somos simpatizantes da doutrina, ou trabalhadores da casa, estudamos. A vida é provisória, é curta. Quando a gente sabe disso, nós temos que tratar as coisas de outra forma. A gente deveria, eu sempre falo isso nos estudos, pensar a primeira coisa, que daqui a meia hora a gente pode estar nem mais aqui, na próxima meia hora. Pode acontecer qualquer coisa, e na próxima meia hora, qualquer um de nós pode ser que não esteja nem aqui. Não estou desejando a morte de ninguém, pelo amor de Deus. É só um exemplo. E a gente deveria dar valor ao tempo que nós temos aqui, porque ele é curto. E saber aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Lembrando sempre, não esquecendo, que nós somos espíritos imortais. Buscando experiências por nosso aprimoramento. É por isso que nós encarnamos. Não é para tirar férias no plano espiritual. Nós estamos aqui nós estamos aqui para se aprimorar, para se melhorar, para se transformar. Então, é um objetivo sério. Porque nós estamos... Olha o jeito que a gente vive, gente. Olha a sociedade que a gente tem. A questão aqui não é nem mais buscar conforto. Nós transformamos as nossas relações para muito pior. Porque nós vivemos num momento de pós-modernismo em que as relações são líquidas. É tudo movido por interesse, ninguém tem nada sólido, ninguém tem amizade por amor. Uma amizade não tem amor, é interesse. Você busca se relacionar com uma outra pessoa por interesse. Como que a gente quer viver feliz? Não tem jeito. O tempo que nós temos aqui é preciosíssimo. Nós estamos sofrendo com todas as nossas mazelas morais há muito tempo. Muito tempo.
E grande parte disso se deve principalmente a essa concepção equivocada de que tudo é matéria, tudo se resume ao corpo, tudo é necessidade física. Tudo isso é justo, mas nós não somos só isso. Existe um propósito maior para nós. Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês até o horário. Que a gente pense, reflita, porque a vida é muito preciosa e nós temos corpos muito frágeis. Qualquer coisa nos prejudica de forma muito fácil. E às vezes até irreversível, a gente perde as oportunidades, às vezes, de se conciliar com alguém que está ao nosso lado por mesquinharia, por briga, por alguma coisa, às vezes a gente vê que é material. Grande parte desses nossos problemas pequenos, principalmente que acontece entre marido e mulher dentro do próprio lar, é coisa picuinha material. Encarem as dificuldades financeiras como um desafio existencial. Quando a gente passa por alguma coisa que a gente não gosta, é porque a divindade está tentando enfiar um remédio na nossa goela para a gente ver se aprende a entrar no eixo. E aí a gente tem que sofrer, porque por amor não vai, tem que ser pela dor. Então era esse o recado da noite de hoje. Ele podia, por favor, apagar a luz aí? Então todos nós possamos levar essa mensagem da noite de hoje para o nosso lar, para o nosso travesseiro, para que a gente reflita a respeito da vida que nós temos procurado. Se nós realmente nos identificamos com a nossa dimensão física totalmente, ou se nós estamos dando prioridade ao nosso espírito imortal. Que cada um faça a sua reflexão. Que Deus, que está acima de tudo isso, possa sempre nos dar força e coragem para fazer as mudanças de que tanto necessitamos. Que a espiritualidade não nos deixe de nos influenciar para o bem, para as oportunidades de crescimento espiritual que a vida nos apresenta. Nós agradecemos a espiritualidade que sempre está conosco nesta casa, junto dos nossos irmãos que vêm aqui receber esse diminutivo. Que a gente mereça ter a companhia desses amigos espirituais. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em novos erros e nos livra de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Pessoal do Facebook também, boa noite e até a próxima semana.